Olá, sejam bem-vindos ao Leonardo Chagas. É um prazer estar aqui com vocês para que possamos falar um pouquinho sobre Bíblia, teologia, história e também desenvolvimento pessoal. A gente sempre vai abordar esses temas aqui interessantes para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. É um assunto muito pertinente. Não saia daí, vai ser uma bênção para o seu conhecimento. Se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Você pode também indicar este vídeo nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas possam aprender a palavra da graça de Deus, aprender a história do cristianismo e muitos assuntos concernentes à palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, que é a idolatria. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu não quero atacar nenhuma religião e não vou atacar nenhuma religião. Eu só vou me ater ao conteúdo teológico e histórico da Bíblia Sagrada. Eu não quero, em nenhuma hipótese, que você entenda que eu estou atacando a igreja tal, a religião tal. Eu só estou me atendo à história da igreja, a história do cristianismo, para que você possa entender da onde começou toda essa questão da adoração a ídolos. Primeiramente, eu gostaria de abordar um texto bíblico no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Significa a saída do povo de Israel do Egito em direção à Terra Prometida. E no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, diz assim: "E não terás outros deuses diante de mim." Quem está falando é Deus. "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus." Eu não posso fazer imagens de nada, de estrela, de lua, de sol, e adorar essas imagens, colocar elas como referência na minha vida, me prostrar para uma imagem de sol, de estrelas, de nuvens, de anjos. Eu não posso fazer isso porque a Bíblia está dizendo que é proibido. Olha o que ele diz: "Não terás outros deuses." Eu não tenho que ter outro Deus. Deus lua, Deus sol, um santo tal. Não posso. "Não farás para ti uma imagem." Eu não posso fazer uma imagem para mim de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: "Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem." Olha que interessante. No versículo 6 ele faz misericórdias também. Então, aí ele fala até da família, a família toda que é idólatra ou que vive no pecado. O Senhor vai lá e ele julga essas pessoas através da sua palavra. Ok? Então, meus amados, de onde começou toda essa questão da idolatria? Primeiramente, temos que voltar um pouco ao tempo, ali no início do século IV, quando o imperador Constantino, depois que ele luta contra Maxêncio, disputando o trono de Roma, ele vence Maxêncio, um outro imperador, e ele consegue vencer porque ele viu um sinal no céu. E esse sinal no céu parecia uma cruz, escrito em latim: "Com este sinal vencerás." Com este sinal vencerás. Então ele olha para o céu, vê uma cruz, ele adota a cruz nos soldados romanos. A partir desse evento, todos os soldados romanos, o exército romano passa a ter uma cruz, e ele consegue vencer Maxêncio na ponte Milvio, aos arredores de Roma, perto do rio Tibre, e a partir dali ele se converte ao cristianismo, entre aspas. Ele não se converteu, foi um homem que realmente foi temente a Deus. Não, ele se converteu aos moldes romanos. Ele se converte, o imperador Constantino, no ano 313, e a partir daí uma série de situações começam a ocorrer dentro do cristianismo. Primeiro que ele faz, ele promulga o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? A religião cristã, ela era proibida no Império Romano. Como ela era proibida, ela era perseguida. Os romanos, eles perseguiam todos aqueles que eram cristãos. Diocleciano, Nero,
Trajano, logo após Trajano, a maioria dos imperadores perseguiram o cristianismo. E Constantino, o que ele faz? O Edito de Milão. A partir daí, ele faz um edito promulgando o fim da perseguição aos cristãos. Então, a partir de Constantino, a partir do Edito de Milão, o cristianismo passou a ser uma religião lícita, não mais ilícita. Inclusive, começaram até a perseguir o paganismo. Logo após, no ano 390, o imperador Teodósio I oficializa a religião cristã como religião do Império Romano. Então, a partir de Teodósio, em 27 de fevereiro do ano de 390, passa a religião cristã a ser a religião do Império, não mais o paganismo. Só que, aos moldes romanos de Constantino e Licínio, Licínio era outro imperador do Oriente, Constantino e Licínio entraram num acordo e promulgaram o Edito de Milão, e Teodósio depois o Edito de Tessalônica, oficializando a religião cristã como religião do Império Romano. Esse paganismo romano começa a adentrar dentro da Igreja Imperial Romana. Então Constantino ele financia igrejas, Constantino ele permite a construção de igrejas, Constantino permite o crescimento do cristianismo, só que aos moldes romanos. Toda a cultura grega, dos deuses gregos, passam para dentro da Igreja Imperial Romana. Hoje a Igreja Católica Romana, a igreja era o Império Romano de antigamente. Então é muito interessante você entender que a idolatria já começa no século IV com Constantino. Não os santos da igreja romana que você vê hoje. Não é isso. Mas são os deuses romanos e gregos que se misturaram e entraram para dentro da igreja através de Constantino. Então, logo posteriormente, ao longo do tempo, houve vários concílios católicos para decidirem se realmente a idolatria ela precisa ser aprovada, o culto de ídolos do lar, o culto a ídolos precisa ser aprovado ou não. Inclusive a Igreja Ortodoxa Oriental não aceitou a idolatria, mas no final, com o segundo concílio de Nicéia, acaba aprovando. Então a Igreja fez 7 concílios, concílio de Éfeso, Calcedônia, concílio de Nicéia. Para cada concílio desse estava tratando um assunto de cristologia. Então o concílio de Calcedônia, no ano 461 d.C., ele aprovou sim a idolatria, o culto a ídolos, porque os católicos e os padres não falam que é idolatria, falam que realmente só está lembrando daquele ídolo de um santo que fez uma coisa boa, mas se esquecem de falar que eles pedem para aquele ídolo, eles adoram aquele ídolo. Eles colocam num carro de bombeiro, numa capelinha, e isto é condenável na Bíblia Sagrada. Então o que acontece? No concílio de Calcedônia, no ano 461, foi aprovado. A Igreja Oriental não aceitou, mas depois a Imperatriz Irene, no segundo concílio de Nicéia, teve o primeiro concílio de Nicéia, com Constantino no ano 313, a questão do arianismo é bem diferente, e o segundo concílio de Nicéia, que foi com a Imperatriz Irene, que ela declarou e promulgou a veneração de imagens. Depois, o Concílio do Vaticano II também aprovou, o Concílio de Trento, 1576, aproximadamente, o Concílio de Trento também refutou a reforma protestante. Então, uma série de concílios decidiram isso. Ou seja, isso é ou não é bíblico? Eu quero falar para você, segundo a história da igreja, que não é bíblico. No Salmo 115, é um salmo clássico, eu gostaria muito que você acompanhasse comigo, você tem que acompanhar com a Bíblia Sagrada, somente lembrando que eu não estou aqui atacando nenhum tipo de religião, tá bom? É somente uma breve pincelada da história da igreja. Então no Salmo 115, versículo 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor, e na Bíblia Católica está no Salmo 116, que foi trocado, no Salmo 115, versículo 4 até o versículo 9, diz assim: prata e ouro são ídolos deles. A Bíblia condena. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem, e quantos neles
confiam. O próprio salmista Davi está dizendo que a honra tem que ser somente a Deus. A honra não tem que ser a um ídolo. A honra e a glória tem que ser somente para Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 42, vamos aqui em Isaías, estou te dando uma série de versículos que falam contra a adoração de imagens. Pastor, mas eu recebo uma capelinha na minha casa. Está errado. Não pode, honra somente a Deus. Isso tudo foi feito pelo Concílio Católico, pelo magistério da igreja que foi aprovado. Isso não foi aprovado pela Bíblia Sagrada, não foi aprovado pela Bíblia. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim, a palavra do Senhor. Olha só, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, nem a minha honra às imagens de escultura. Está tudo na Bíblia Sagrada. Lá no livro do Apocalipse, João manda sair dela, que a Babilônia vai ser derrotada, a Babilônia vai cair, sai dela, povo meu. Então, o Edito de Milão, com Constantino e Licínio, o Edito de Tessalônica, com Teodósio, que oficializou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, isso tudo foi promulgado pelos imperadores lá no século IV e pelos papas, já posteriormente na Baixa Idade Média e na Alta Idade Média. Então a Bíblia tem uma série de versículos que falam contra. Honra somente a Deus, somente Jesus morreu por mim. Eu respeito todas as religiões, mas salvação somente em Jesus. E eu tenho referências aqui na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, fugir da idolatria. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala sobre contra a idolatria. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Então está aqui a Bíblia Sagrada é o que você deve seguir. Deus, ele é contra, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Nós temos que ter muito esse cuidado, porque o nosso país, principalmente o Brasil, ele é um país altamente romano-católico, católico-romano. Ele tem essa influência. Já os Estados Unidos não. Foi colonizado pelos puritanos, que saíram da Inglaterra fugindo das perseguições religiosas dos anglicanos. Então, os puritanos são calvinistas, ingleses. Os puritanos, que fundaram os Estados Unidos da América. Por isso que nos Estados Unidos há mais igrejas protestantes do que aqui no Brasil. O Brasil é um país altamente católico. Por quê? Por causa da sua colonização. A nossa colonização foi portuguesa. A nossa educação foi toda jesuítica. Beneditina, dos beneditinos e dos jesuítas. Os jesuítas ficaram aqui no Brasil muito tempo, depois que foram expulsos por Marquês de Pombal. E a nossa educação passa a ser uma educação não mais ligada à religião, e sim à escola nova, à escola tecnicista, à escola novista, focada no positivismo da República a partir de 1889. Então, meus amados, nós não podemos adorar nenhum tipo de imagem. Está condenada pela Bíblia Sagrada. É muito importante que você tenha isso no seu coração. Coloque isso no seu coração que somente Jesus tem que ser adorado. Então, João, quando estava na ilha de Patmos, ele viu o anjo, ele acaba se prostrando para o anjo. João, quando escreve o Apocalipse, ele relata isso no livro, tem isso na narrativa do Apocalipse. O anjo aparece para João na ilha de Patmos, ele se dobra, o anjo fala, olha, não adora a mim não, adora a Deus. Isso conserva o teu. Logo, o anjo pediu para João não adorá-lo. Está bom? Então, eu quero deixar esse recado para você nesse momento. Somente Jesus tem que ser adorado. Jesus foi tentado por Satanás. Jesus disse para Satanás, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Está bom? Então, eu encerro minhas palavras dizendo para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com pessoas. É importante as pessoas conhecerem como surgiu a idolatria. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Graça e paz.